Bom dia, saudações a todos os participantes do curso de Logística e Procurement. Agradecer a presença de todos que se encontram do outro lado da tela. De recordar que esta aula já tinha ido ao ar, mas com deficiências de audição. Foi só a minha imagem, a minha presença física, mas não puderam ter alcance daquilo que é o conteúdo da aula. No entanto, para a aula de hoje nós trazemos como abordagem o seguinte tema: o procurement e as suas fases. Existem várias fases de procurement dentro daquela abordagem do próprio procurement. Parte dessas fases nós iremos ver na próxima aula ou depois da próxima aula. No entanto, vamos falar aqui das fases do procurement dentro da execução das tarefas dentro da empresa. Isto é, as fases em que todos os estágios da atividade têm de passar por elas. Dentre várias que existem, alguém pode identificar entre as fases até 17 ou 15, outros até sejam um total de 7. 7 porque é um resumo de toda a parte das atividades que são desenvolvidas nas empresas. Então, como forma de fazer uma gestão de tempo, vai ser uma aula bem flexível e rápida. Nós vamos trazer o que vem ser identificação das necessidades, identificação e avaliação de fornecedores, negociação de preços e concessão de contrato, aprovação de fundos para aquisição das necessidades, implementação do contrato, gestão do contrato, avaliação e desempenho contratual. No entanto, o que vem ser a identificação das necessidades? Quando nós falamos de identificação de necessidades, olhando desde o ponto de partida, que o procurement é uma forma de localizar, fazer uma compra mais dinâmica, mais racional, em vez de ser uma simples aquisição com recursos e apoios tecnológicos e um pessoal preparado para fazer uma devida análise de mercados. Então, o que seria neste caso a identificação de necessidades? A identificação de necessidades seria identificar os aspectos que são principais motores ou principais matérias que vão influenciar na continuação adequada do funcionamento da empresa, como também na satisfação daquilo que são as reais buscas e necessidades de cumprir a demanda da empresa. Com isso que nós estamos a dizer que a identificação de necessidades seria identificar os aspectos que vão colocar a empresa em funcionamento, aquilo que a empresa posiciona como principal necessidade, objetivos de primeira linha para a continuidade da mesma organização. Não que os restantes aspectos secundários não venham sido levados em conta, são levados, mas considerando que o procurement prioriza a primeira ideia de validar todos os aspectos que vão ser classificados como aspectos motóricos, a força motivadora após a aquisição de um certo conteúdo para a continuação das atividades da empresa. Identificação e avaliação de fornecedores. O que seria neste caso a identificação e avaliação dos fornecedores? Identificação e avaliação dos fornecedores seria neste contexto identificar aquilo que são os reais fornecedores, aquilo que são os reais motivos de análise, balanceamento de fundos, balanceamento dos 3 P's de marca, análise regional, geográfica, facilidade de aquisição, análise de todos os custos, tempo, menor custo em termos de aquisição. Com isto seria uma forma de usar o procurement na prática, de modo a identificar todos os aspectos que dizem respeito à melhor seleção de um comprador com maior facilidade de entrega de produto, com maior facilidade de compra em termos de custo, com flexibilidade em termos de aquisição, localização, busca e entrega ao produto ou aquisição do mesmo produto, com recursos aos meios tecnológicos ou negociações verbais ou negociações por meio de e-mails ou todas as plataformas que vão flexibilizar possíveis compras no que diz respeito ao procurement. Negociação de preços e concessão de contrato. Após nós passamos pela fase de identificação das necessidades, identificação e avaliação dos fornecedores, nós entramos numa fase em que nós falamos da fase de negociação de possíveis ofertas de preço, é onde nós fazemos a sequência de análise, peneiramos os que têm melhores propostas, mas nem sempre as melhores propostas significam garantia sólida para as reais necessidades da empresa. No entanto, nós fazemos a negociação de preços e a concessão do contrato, no sentido de que nós fazemos análise de se o contrato em que nós fomos apresentados por alguém é útil, é a fase de nós racionalizarmos o futuro da empresa, as perspectivas de análise para o dia da manhã, aquilo que são as propostas de aquisição, as propostas de venda. Após isso é que nós fazemos aquilo que é a aprovação
preliminar do contrato para passarmos para outras fases. O que seria neste caso? A aprovação de fundos para aquisição de necessidades. Após nós fazermos uma aprovação, concessão de contrato, isto é, a nossa confirmação de que todos os processos oferecidos pelo pelo participante de negócio é válida para a nossa empresa, aí nós entramos numa outra fase, que é a fase da aprovação de fundos de aquisição das necessidades. A aprovação de fundos de aquisição das necessidades seria uma parte de respeito a todos os aspectos ligados à gestão financeira, contabilidade, gestão patrimonial da empresa, porque vão dividir aquilo que são os pontos de vista que eles têm com aquilo que é a análise do próprio técnico de procurement. Vale repisar que o responsável do procurement, como também o responsável pela logística, devem ter algumas noções válidas sempre que possível, sempre que houver algum tipo de treinamento referente às gestões de empresa, à gestão de património, gestão financeira, todos os conceitos específicos de ativos, passivos, como também a aprovação de ganhos a curto e longo prazo. Porque, mediante essas bases, em caso de incapacidade física ou algum nível de desconforto por parte do responsável pela área financeira, é possível ter uma colaboração de uma autoavaliação por parte do membro responsável do procurement. Ou seja, o responsável do procurement, para de ter apoio a plataformas que vão facultar aquilo que é a localização das suas necessidades reais, deve ter sim um convívio frequente, sempre que possível, com os quadros responsáveis pela área de finanças. Por quê? Porque os responsáveis pela área de finanças, para além de darem uma análise por cima daquilo que foi a análise, ou por baixo daquilo que foi a análise do técnico de logística e procurement, ele, por sua vez, vão dizer qual é a condição de poder financeiro da empresa, e com isso nós vamos poder saber se vale a pena fechar o contrato, se vale a pena levarmos adiante as propostas que nos foram apresentadas, ou pode ser um motivo de frustração a curto, médio tempo. Implementação do contrato. A implementação do contrato seria mais do que nada do que aprimorar as fases que nós já falamos anteriormente, que são as fases cá citadas, nomeadamente estas: a identificação das necessidades, identificação da avaliação dos fornecedores, negociação dos preços e concessão do contrato, aprovação de fundos, aquisição de fundos para aquisição de necessidades. Por quê? Porque para nós chegamos à fase de implementação do contrato, nós temos que ter um olhar clínico sobre todos esses aspectos acima referidos, porque são as fases de análise do conteúdo em causa, de garantias, de aperfeiçoação de conhecimentos em termos do mercado que nós vamos entrar e que vamos ter que fechar algum tipo de negócio. E com isto, a implementação de contrato seria levar todos os aspectos já verificados anteriormente e implementá-los, ou seja, colocá-los em prática, fazer viver todos os aspectos analisados antes durante o processo do processo de negociação, busca, procura, identificação dos melhores clientes, melhores preços e todos os aspectos de marketing. Com isto nós podemos dar a dianteira para aquilo que vai ser a implementação do contrato. A gestão de contrato seria, após implementar o contrato, que é validar, aceitar que sim, todos os aspectos acima referidos, os 4 primeiros são válidos, seria gerir todo o andamento do contrato. Quando o contrato é aplicado, nós temos que fazer viver todos os aspectos acima já verificados. Nesta fase, nós fazemos uma análise daquilo que são todos os motivos que foram aprovados, de todos os motivos que foram reconhecidos a nível de gestão financeira, em termos de todos os critérios feitos pelos técnicos de análise de risco, pelo próprio responsável do procurement, seria gerir todas as possibilidades que estavam antes sobre um ponto de vista teórico e colocá-los em prática de modo que possamos ter alguma hipótese válida em termos de sucesso para a continuidade do mesmo contrato. Avaliação e desempenho contratual. Avaliação e desempenho contratual pode ser considerado sim até algum ponto como um irmão da gestão de contrato, porque a avaliação de desempenho contratual é analisar como é que está a dinâmica, como é que está o restante de todos os itens envolvidos antes no contrato. Se tudo que nós colocamos antes em salas de reunião, se todas as análises que nós fizemos com recursos tecnológicos para aprovação do mesmo estão-se a fazer sentir-se na prática, ou pura e simplesmente foram aspectos com detalhes profundos, mas sem conteúdo prático na hora de execução. Neste contexto, se nós colocamos todos esses aspectos dessas fases da negociação, esses aspectos são aspectos
internos do processo de procurement. Por que eu digo que são processos internos, processo de procurement? Porque o procurement tem fases também para aquilo que é o procurement usado na atualidade, aquilo que são as normas, teve erros e lapsos. Estas abordagens que nós referimos cá, desde a identificação de necessidades até a avaliação de desempenho contratual, são aspectos que dizem respeito ao procurement já em fase de planeamento, execução, conteúdo, a validar os mesmos processos vistos anteriormente, isto já dentro da empresa. Ou seja, são aspectos que qualquer técnico de logística, ou seja, de procurement, vai ter que enfrentá-los durante a exibição do seu potencial e durante a aprovação contratual entre uma empresa A e a empresa B. Para casos de outras empresas, podem ser feitos sim outras hipóteses de outsourcing, como também a aprovação do mesmo para o sucesso da atividade. Bem, eu penso que a aula 2 foi bem resumida, prática e bem rápida. Obrigado pela atenção. Continuação de bom dia. Com licença.